Voltamos. Nós, no primeiro momento, nós identificamos a regra do conjunto da frase, falamos do conjunto, do panorama, das regras, o que nos traz até este momento, desde a Bíblia, interpreta a própria Bíblia, a regra das regras, depois a regra do senso comum e chegamos então à regra do conjunto da frase. Agora nós vamos começar a tratar dos exemplos. Então na sua revista está na página 30 e nós vamos bater um por um para ficar bem claro para você. Logo no primeiro, regra no tópico 1, subtópico 1, regra do conjunto da frase, salvação. O que isso quer nos ensinar hoje, pastor Benjamin? Vamos lá. Veja a sua lição. Página 30 que o pastor Bogo falou, abra aí e vamos acompanhar, verificando exatamente o que estava na mente do autor quando escreveu aquela palavra ou aquela frase que ele escrita. Item 1, salvação. Geralmente, salvação é usado na Bíblia com o sentido de libertação do pecado e suas consequências. Mas há outros usos desta mesma palavra, que não pode ser tomado do mesmo jeito. Qual, por exemplo, Atos 7:25. Quando Estevão está pregando lá, naquela grande sermão dele, que é um sermão maravilhoso, ele conta a Bíblia todinha ali no sermão, né? O cara sabia a Bíblia, ele sabia mesmo o que estava dizendo. Você sabia. Aí ele diz assim, que Moisés entendia que Deus queria usá-lo para salvar o povo de Israel. De quê? Salvação aqui, no caso, era da escravidão do Egito, ou seja, a liberdade temporal da escravidão do Egito. Certo. Uhum. Romanos 13:11, Paulo diz assim, a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Ora, se eu sou salvo, está mais perto? Como é que eu posso entender isto, não é? Ele não está falando da salvação, libertação do pecado, ele está falando de quê? Da vinda de Jesus. O retorno de Jesus, porque é no retorno de Jesus que a nossa salvação se completa. Aí é quando nós vamos ser ou arrebatados, quem já morreu, ou transformados, quem estiver vivo. Aí nosso encontro com ele nos ares, nós vamos vê-lo como ele é, porque seremos iguais a ele. Perfeito. Ok? E ainda temos mais uma passagem em Hebreus. Hebreus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aqui, na verdade, é toda a revelação do Evangelho. Aí cai naquilo que Tiago falou sobre um ponto da lei. Quem quebra um ponto da lei é culpado de toda a lei. E aqui, quem vive o Evangelho tem que viver todo o Evangelho. E isto tem a ver com a salvação. Perfeito. Okay? Fé e graça. Ok. A palavra fé, ela ordinariamente, ela é do grego pistis. Pistis, ela fala basicamente três coisas. Fala a respeito de quem proferiu a palavra, que é fiel, o entendimento desta palavra que foi dita para gerar a terceira coisa, que é a confiança naquilo que foi dito por quem disse o que disse, no caso Deus. Então, no geral, isso aqui. Mas também tem outros sentidos. Por exemplo, Gálatas 1:23 diz assim, Paulo agora prega a fé que outrora procurava destruir. Ora, desse conjunto da frase, a gente observa que fé é crença na doutrina do Evangelho. Agora Paulo prega a doutrina que queria destruir, correto? Em Romanos 14:23, sobre aquela questão de carne aos ídolos, sabe, de aqueles condicionamentos culturais, lá diz o seguinte, que aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Ora, qual é o sentido desta palavra? Não tem a ver com fé, confiança, embora todo o teu ato na vida, existe uma lei que rege isto, a lei da fé. O justo viverá pela sua fé. Esta é a lei da fé. Perfeito. Correto? Mas aqui está dizendo o seguinte, que o sentido comum da palavra fé aqui é convicção do dever cristão para com os irmãos. Que é isso? A minha consciência não pode ferir a tua vida. O fato de eu saber que carne de ídolo não é nada, não precisa eu usar isto para machucar o meu irmão que acha que é. Então, nesse caso aqui, falta de fé
não é a falta de confiança em Deus. É até o contrário. Há muita confiança em Deus pode gerar o comportamento em mim que ofenda o meu irmão. E pode dizer assim, epa, vamos tirar isso de lado, E voltando ao tópico anterior, né, da salvação, é viver todo o Evangelho. Todo o Evangelho. Não parte. E uma parte do Evangelho essencial é que a minha liberdade não pode ser usada para machucar outros. Assim como a limitação de outros não deve tolir a minha liberdade. É uma coisa, assim, é uma simbiose. Embora você seja mais sábio do que eu, não pode usar sua sabedoria para me constranger. Acho que o senhor está usando o fato de eu usando o exemplo errado. O fato de eu ser mais limitado psicologicamente também não deve limitar a sua capacidade exponencial de entender as coisas, entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Certo. E graça? Graça também está nessa mesma inspiração, né? É verdade. Graça, pastor Bogo, eu gosto da seguinte definição de graça. O pessoal fala muito de graça como sendo favor imerecido. E é verdade. E o dom gratuito, né? Dom gratuito. É econômico, né? Esses exemplos, essas citações. Exatamente. Mas eu gosto de uma expressão assim. Graça é Deus te dar o bem que tu não mereces. Misericórdia é como se fossem dois lados da mesma verdade. Misericórdia é Deus não te dá o mal que tu mereces. Eu mereço. E graça é Deus não te dá, Deus te dá o bem que tu não merece. Então misericórdia é Deus não te dá o mal que tu mereces. E graça, Deus te dá o bem que tu não mereces. Então, neste caso aqui, esse sentido comum aqui. Eu acho lindo isso. Efésios 2:8, por exemplo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pelo sentido deste versículo, observamos o quê? Graça é o quê? A pura misericórdia e bondade de Deus. Ou seja, mostra com clareza que Deus está sendo bom acima de qualquer comparação. Em Atos 14:3, nós lemos assim, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. Graça é o que aqui? Pregação do Evangelho, segundo Jesus disse. E esses sinais seguirão aos que creem em meu nome, aí fala uma série de coisas. Então, quando lá diz também, em Mateus e Marcos e outros lugares fala, que eles saíram e o Senhor, Mateus fala especificamente, o Senhor confirmava a palavra por meio dos sinais que se seguiam. É isso aqui. Deus confirmava a sua palavra na pregação do Evangelho, a sua graça. Olha só, você que está assistindo, ouvindo, ou no rádio ou na TV, tem outros exemplos. Não dá para a gente tratar todos deles em função do nosso tempo. Nós já falamos de salvação, fé e graça. Ainda, junto com a sua classe de escola dominical, você poderá ver e aprender sobre carne, sangue, chaves, pão e vinho. Para concluir, eu gostaria de tocar no tópico 3, pastor, quando fala o uso das palavras, em especial o subtópico 3, que tem tudo a ver com isso também, o estudo da gramática, o quanto nós sermos econômicos, o português ser uma língua econômica comparada com o grego, nos prejudica no entendimento também da Bíblia. É verdade. Desde o exemplo, né, amor. Amor de irmão na Bíblia é amor. Amor entre marido e mulher na Bíblia é amor. Amor de Deus é amor, mas no grego não é assim. No português é tudo amor, mas no grego tem palavras diferentes para cada uma das expressões que são usadas. Eu vou dar um exemplo de uma coisa. A palavra cristão. Está na Bíblia a palavra cristão. Em vários locais, você vê, em Atos 11, em Antioquia, foi o primeiro lugar onde os cristãos foram chamados de cristãos. A palavra cristão começou como? Começou como substantivo. Por quê? Porque o substantivo é aquilo que identifica a substância, a essência das coisas. Se eu falo assim, câmera. Câmera é um substantivo, porque ali está uma essência. Se eu falo, por exemplo, casa, casa é um substantivo. Bogo, pastor Bogo. Bogo é uma pessoa, é um substantivo. Então, quando o Paulo foi lá para Antioquia com Barnabé, ele passou um ano ensinando sobre a vida de Cristo, porque os de Antioquia não tinham conhecido Jesus. Certo. Aí, qual era a essência da mensagem de Paulo? Sede meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Quando eles começaram a ver que Cristo é ungido em grego, todo mundo sabia o que significava Cristo em grego. Cristo é ungido. Paulo diz assim, nós também temos a unção dele. Então eles eram pequenos cristos. Em outras palavras, eles eram cristãos. Então cristão era um substantivo. Só que depois, com os trejeitos, os comportamentos diferenciados de cultura para cultura, cristão começou a agregar nesse substantivo algumas opiniões, alguns atributos, algumas ideias, e isso se tornou um adjetivo. Então, ser cristão, hoje, é mais um adjetivo do que um substantivo, porque tem tantos tipos de cristãos, tantos tipos, né? Não é? Que você não sabe... Eu, por exemplo, eu não sou cristão não, rapaz. Jesus não era cristão. A palavra só foi inventada muito tempo depois de Jesus. Eu não sou cristão, porque a não ser que você me diga que cristão é o que eu penso que cristão é. Entendi. Aí eu direi, sou cristão. As pessoas perguntam, tu és evangélico? O que você acha de evangélico? Com Se ele tanto disser, evangélico por meu aí, amigo, eu pulo amigo. fora. Eu pulo fora. Você é crente? Depende. Depende. O que tu acha que é crente? Crente não faz isso. Não, peraí. Eu também faço isto, porque o evangelho não é só o que você não faz. É o que também você faz. Maravilha. É? Meu pastor, acabou o nosso tempo. Querido aluno, querido professor, tenha uma excelente aula. Se o Senhor Jesus Cristo não vier antes, até o próximo programa.